Fala pessoal, ótima noite, mais uma noite, né? Força e honra, graça, valor e liberdade. Sei que eu tô um tempo aí já sumido do canal, mas isso de verdade é até de maneira proposital para não causar nenhum tipo de dependência. Porque o que ocorre? Hoje em dia eu percebo que as pessoas ficam muito dependentes de qualquer tipo de informação que venha surgir. E a ideia da sabedoria hiperbórea não é essa, de fazer com que as pessoas fiquem dependentes um dos outros. Pelo contrário, é fazer você se libertar e olhar para dentro de si, olhar para o seu próprio eu superior. E hoje eu vou fazer um vídeo muito breve aqui com vocês. Acabei de sair do banho agora e me veio uma intuição muito forte para poder fazer esse vídeo. E eu queria compartilhar com vocês sobre o eu interior e o personagem identificado. O que é o personagem identificado? O personagem identificado é o pequeno ego que está olhando do lado de fora, querendo viver a sua vida, achando que tem uma vida, achando que tem o seu livre-arbítrio, achando que pode fazer todas as coisas e esquece de reconhecer a identidade primordial, que é o espírito incognoscível. Mas, absolutamente, e aí talvez isso vai chocar muito de vocês, esse ego, esse pequeno eu, esse eu pequenininho do lado de fora, ele é composto totalmente, 100%, através do próprio DNA do seu criador, que é o Demiurgo, Javé, também conhecido aí por vocês, tanto no judaísmo, no cristianismo, aqui no Brasil chamado de Deus, no hinduísmo chamado de Brahma ou Para-Brahma, né? No inglês elisabetano, Jeová. Então foi ele que criou esse pequeno eu para dispersar a atenção e dispersar o olhar do eu absoluto, que é a identidade primordial do nosso ser. Qual que é o ponto aqui que eu quero ressaltar? A partir do momento que esse pequeno ego, obviamente iluminado pela essência da potência incognoscível primordial, que é o nosso eu absoluto, o nosso espírito, ele para de olhar para fora na velocidade das insanidades, dos pensamentos, dos sentimentos, das ações completamente equivocadas e volta o seu olhar para dentro e passa a aceitar que ele, sem esse poderoso eu, potência absoluta, não é nada. E obviamente esse pequeno ego, ele tem inúmeras características do seu criador, como demência, como injúrias, como falsidades, como equívocos, como ilusões, como rapidez. Ele quer as coisas na velocidade desse mundo. E outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu vou deixar para você ter essa conexão com o seu próprio eu absoluto e começar a aceitar que esse personagem, igual por exemplo agora, aqui vocês estão vendo o personagem cristiano que mora num determinado local ou localidade, um homem negro que possui um CPF número tal, uma identidade número tal, uma CNH número tal, uma conta bancária tal e mora no CEP tal. Legal? Mas isso é só um personagem que está interpretando
segundo a vontade do demiurgo, até que esse personagem cristiano, um dia, depois de aos 17 anos, ter se convertido a uma religião cristã evangélica protestante, ter vivido 23 anos, ter se tornado diácono, ter se tornado obreiro, ter se tornado evangelista, ter se tornado missionário, ter se tornado pregador itinerante, ter se tornado dirigente de campanha, dirigente de congregação, ter se tornado pastor e depois, bum, veio o despertar. Esse personagem, ele acorda e vê que tem algo ali dentro, que não é ele. E aí, hoje, esse personagem cristiano entregou todas as rédeas da sua, entre aspas, vida para o seu eu superior, o seu poderoso Deus, o seu Espírito. Por que eu estou pontuando dessa forma, pessoal? Muitas das pessoas, elas dobram o joelho, ficam dias em campanhas de oração, externando o seu poder para um Deus externo, para um Deus que, assim, na verdade, não está nem aí para você. E aí eu vou ser muito categórico no que eu vou falar. Javé, ele não se importa com você, ele não está nem aí para os seus problemas, ele não está nem aí para a sua vida. Ele só quer usar você como massa de manobra para um plano ardiloso que ele arquitetou lá atrás, há mais de 13 bilhões de anos atrás, para usar a potência do eu primordial, que é o espírito, porque o fractal do espírito está o que? Direcionado nesse personagem, iluminando, dando potência para ele existir. E com isso, porque esse personagem tem o DNA, logo ele herda tudo, o personagem herda tudo aquilo que está dentro do DNA do seu criador, que é o demiurgo. Mas chegou o ponto do despertar, chegou o Kairos, né? O tempo do espírito. E aí agora que eu, cristiano, o pequeno eu, entreguei as rédeas desta vida manipulada, desta vida desenhada, arquitetada, entreguei para o meu espírito, o meu único e verdadeiro Deus, o meu abençoador, a minha potência primordial. Então, para sintetizar o que eu estou falando para vocês, o pequeno eu, o pequeno personagem e o eu absoluto que está à sua disposição. Por que eu estou colocando dessa forma? Existe um poder grandioso dentro de você e é o seu Deus, o seu Espírito. Ele está aí dentro de você. Ele é a potência, o transformador, o centro vital de energia que te sustenta. E ele está à sua disposição desde que você vire esse pequeno eu para se encontrar com seu eu absoluto, com a grande potência primordial incognoscível, e aí sim a sua vida começa a ter outra direção. Por quê? Porque a partir desse momento que o pequeno eu reconhece que ele não pode nada mais sem a potência primordial do seu eu absoluto, que é o seu espírito, que é o seu único e verdadeiro Deus, ele não vai mais agir nas insanidades, ora que vai ser necessário um policiamento gigantesco para poder vigiar todas as questões, porque quantas das vezes nós estamos sentados ou até mesmo dentro de uma meditação contemplativa ou uma meditação transcendental, e ali você no silêncio, na respiração que você está produzindo, de repente vem um pensamento
E você acredita que você é aquele pensamento, que é você que pensou. Ou vem o sentimento, pum, e você pensa que aquele sentimento é seu. Só que esse sentimento não é seu. Esse sentimento não é do seu espírito. É um protótipo que está gerando aqui um software que está gerando condicionamentos na sua alma para enganar e distrair a atenção do seu verdadeiro eu. Mas a partir do momento que há essa conexão de reconhecimento do pequeno eu com o grande eu absoluto, que é a potência primordial do seu espírito, você começa agora a ter discernimento para entender que quando o pensamento vem, você observa aquele pensamento, mas tenha consciência de que aquele pensamento não é seu. Você observa e sente aquele sentimento, mas tenha clareza de que aquele sentimento não é seu. E não tem como evitar de sentir, mas tem condições de filtrar e bloquear esse sentimento. Porque esse sentimento ele vem como uma flecha e o pensamento vem como um dardo. Mas a velocidade que ele vem, com o poder do discernimento, nós podemos filtrar esse pensamento e esse sentimento e não dar legalidade a esse pensamento e a esse sentimento. Cristiano, como que eu faço isso? Não dê força, não dê matéria, não dê palco, não dê palco para palhaço. Você não é picadeiro para poder ficar dando palco para palhaço? Então o sentimento ele vai vir, o pensamento ele vai vir, e isso é do software que está rodando aqui normalmente, porque já está rodando os condicionamentos e todas as programações que estão aí nos seus acásticos, mas que está instaurado no suposto karma, mas você pode não dar força. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você está no trânsito, beleza? E aí o cara te fecha. Você tem dois posicionamentos a fazer. Ou um, você se cala, para seu carro e deixa a pessoa embora, ou você buzina fortemente sobre essa pessoa, para seu carro, desce do carro e chama para porrada. O que você acabou de fazer? Você acabou de dar velocidade, força e intensidade a essa circunstância que aconteceu. Qual que é o ponto com o discernimento do espírito? É não dar força, nem intensidade e nem velocidade nisso. Deixa aí. Buzinou é um exemplo que eu estou te dando, que não é hipotético, porque acontece, e uma das maiores atrocidades que acontece nesse mundo de desonra é no trânsito. Fechou você no carro, para seu carro, deixa aquela pessoa, aquele espírito adormecido, aquele personagem que está entoando ali, que está interpretando, seguir a vida dele, e você segue a sua vida. Essa mesma metáfora que eu estou falando para vocês podem usar em todas as circunstâncias da sua vida. Discussões no trabalho, discussões na rua, discussões na família, discussões de religião. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Para de perder tempo e queimar energia e exteriorizar o seu poder se justificando, tentando que provar algo para alguém, tentando mostrar que você está certo de alguma coisa. Para com isso. Isso tudo é do personagem do ego, do pequeno eu, desse tamanhozinho assim, ó, menor do que o salário mínimo. Volte a sua atenção para o seu espírito, aqui dentro de você, ó. Está aqui agora, observando tudo, sentindo tudo e fluindo do mesmo jeito. Volte essa atenção para dentro de si e pare de exteriorizar o seu poder. Todas as vezes que você exterioriza o seu poder, você está esvaziando o seu eu e nutrindo o pequeno ego que está do lado de fora. Todas as vezes que você exteriorizar o seu poder,
você está dando poder ao ego, pequeno eu do lado de fora, e logo quando você faz isso, você dá poder a Javé, o demiurgo. Então pensa que o seu pequeno ego é uma massa de bolo, e toda vez que você dá atenção para ele, quanto mais bate, mais cresce. Para de bater a massa de bolo. Entregue a carruagem da sua vida para o seu eu superior absoluto. E aí, vou falar algo para você. Você está vivendo a sua vida com a sustentação do seu espírito. Você tem conta para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem prestação para poder pagar, você tem IPVA, água, luz, internet, telefone, compra, lanche, sacolão, açougue para poder pagar, escolas de filho, academia e etc e tal. Existe uma forma de levar a vida mais leve no meio dessa insanidade toda, descansando e fazendo imersão profunda na velocidade da luz incriada do seu próprio espírito. E quando você encontra isso, você encontrou o seu Cristo. O seu Cristo é o seu espírito. O seu Cristo é o seu libertador. Foque nisso. Quero te convidar agora a gente fazer uma meditação nesse momento. Precisa mais do que 30 segundos, não. 1 minuto. E depois você vai elevando isso. Volte o seu olhar para dentro de si agora. Nesse exato momento. Respire bem fundo. Segure por 7 segundos e solta forte. Novamente. Mais uma vez. Agora permaneça quieto, olhando para dentro de si. Faça a conexão, o encontro do seu pequeno eu do lado de fora com o eu absoluto e a entrega verdadeira. E se você quiser dizer até em voz alta, no cantinho que você estiver, no lugar que você estiver, você disser essas palavras: meu espírito, tu és o meu poder, a minha graça, o Deus incognoscível que habita em mim e me sustenta. Neste momento eu reconheço que sou o pequeno ego, o pequeno eu, mas tu és a verdadeira identidade, a verdadeira potência que me sustenta, que me alimenta. Eu entrego as rédeas dessa minha suposta vida a ti. Eu entrego as minhas insanidades, as minhas loucuras, as minhas mazelas, a minha insignificância para que eu não caia no ridículo. Entrego em tuas mãos, porque tu és o poder, a fonte e a fortaleza, o meu escudo e o meu broquel. Tu és o meu protetor, o meu guardador, e eu descanso em teu colo, descanso na sua presença, no teu poder, descanso no teu oceano de graça de infinitas possibilidades, porque eu estou imerso em tua presença.